essa é a ideia do Watchdog Time. Então, não muda nada do que a gente viu lá em microprocessador e microcontrolador. Tá? Bom, as interfaces, como é que ele vai trabalhar lá com o mundo externo, né? E vai naquela pergunta inicial lá do nosso amigo, lá no começo, né? Então ela vai começar por aqui, né? Então para a gente manter, né, compatibilidade entre os nossos sistemas de entrada e saída, a gente tem basicamente dois tipos de entrada e dois tipos de saída. São as ditas, né, que a gente já famigeradas, né, entradas digitais e entradas analógicas. E também saídas digitais e saídas analógicas. Então, essas são as que a gente mais tem, né? Então, as entradas digitais, elas só tem dois valores. Então, você vê aí, ó. No caso aí para a gente tem um valor em on e um valor em off, né? Ou seja, um valor para ligado e um valor para desligado. Então, basicamente é isso. Normalmente o que a gente tem nesses CLPs, né? Então a gente tem, por exemplo, uma alimentação de mais, por exemplo, deixa eu trocar essa cor aqui. Vou colocar uma cor mais. Então, por exemplo, eu vou ter lá uma fonte, por exemplo, de mais 24 volts, então já considerando aí uma possibilidade, né, de trabalhar aí NR10, Java 4. Então, essa fonte vai alimentar todas as minhas chaves, né, e esse chaveamento aí, então eu vou colocar lá minhas chaves aí, e aqui elas vão entrar no nosso CLP. Né? Fechando a chave, eu mando esses 24 volts para o CLP. Então eu sei que eu ativei aquela entrada que foi fechada. Tá bom? Então basicamente as entradas digitais são dessa forma aí, tá bom? É uma chavezinha que você vai jogar os 24 volts. Não acionou ele, ela automaticamente essa entrada está com um nível de terra, né? Então esse é o que a gente chama lá de pull down, né? Lembram aí do pull down? Então olha só, isso é o que a gente está, né? Tem lá minha fonte de 24 volts, que é do próprio CLP, né? E ela vai então para minha chave que eu estou historiando na minha entrada. E aqui é a minha entrada número 1, minha entrada número 2, 3, 4, tá? Quando eu fechei essa saída, então eu vou considerar a entrada como nível lógico 1. Se eu não fechar, eu estou em off, eu estou em nível lógico 0. Isso pode acontecer tanto a nível DC, então hoje, por exemplo, a NR10 pede que todos os controles, os acionamentos sejam feitos com 24 volts. Né? Então a maioria aí dos acionamentos tal, 24 volts. Mas os sistemas mais antigos, eles têm aí sistemas de acionamento em 110, 220. Então ao invés de eu ter uma chave com entrada em 24 volts, eu tenho aí entradas aí para 110, 220, tá bom? Então pode ocorrer aí em algum dispositivo aí mais antigo. Hoje os nossos dispositivos, né, não trabalham mais ou não devem trabalhar mais com essas tensões aí de 110, 220. Né? Só controle, só trabalhar com no máximo 24 volts. E um problema desses 24 volts é que a distância aí, né, desses dispositivos, dessas chaves, eu não posso ter distância muito grande, né? Então não pode exceder 50 metros, porque eu tenho toda uma queda de corrente, de nível, por conta dessa distância aí, né? Então sempre considerem aí que essas entradas não tenham aí circuitos muito longos aí com mais de 50 metros.
Aqui é um exemplo de entrada digital de 24 volts e ela é optoacoplada. Por que usar o optoacoplador? Justamente para que, se eu tiver um problema nessa entrada, então vamos supor que eu tenho aqui uma descarga, e essa descarga gera um pico de tensão. Então, esse pico de tensão ele não vai passar lá para a CPU. Por quê? Porque eu tenho aqui no meio uma interface luminosa, uma interface de luz. Né? Quando a gente alimenta aqui com mais 24 volts, eu acendo o LED de interface. Normalmente esses dispositivos têm um LED para avisar que ele foi acionado ou não. E ele também liga o LED do optoacoplador. Esse LED do optoacoplador vai fazer com que esse transistor aqui comece a conduzir, e aí a minha CPU aqui vai perceber que há um nível lógico 1. Não havendo uma tensão positiva aqui, ocorre o quê? Esses LEDs estão apagados e, obviamente, a CPU encara essa entrada aqui a nível 0. Bom? Felipe, ele acaba fazendo essa alteração também. Se bem que, aqui tudo é DC, né? Então a minha entrada aqui é 24 volts corrente contínua, tá? E ele faz esse isolamento, né? Ele faz esse isolamento aqui, né? Através desse optoacoplador, né? Através desse optoacoplador. Então, se eu tiver um ruído, uma onda eletromagnética aqui na entrada do lado esquerdo, né? Essa onda eletromagnética ela não vai gerar uma queima aí na CPU. Ele pode até queimar essa entrada aqui e tal, mas ele não vai queimar a CPU. Agora, essa aqui eu acho que é o que você está falando, tá? Então, nessa entrada aqui, eu tenho uma entrada corrente alternada. Então, eu tenho lá 110, 220 corrente alternada. Aí ele passa aí por uma ponte, né? Então tenho todo positivo. E daqui para frente é igual ao anterior, né? Então o que mudou aí é que a gente colocou aqui essa ponte e, obviamente, esse resistor aqui ele tem que ser, ele tem que suportar essa diferença de tensão aí, tá bom? Tudo bem, Felipe? Mas basicamente é o mesmo processo aí. Vamos lá. Então, olha só. Nesse sistema aqui, acontece o quê? Eu vou ter uma entrada aqui que é alternada, 110 ou 220. Então, aqui, nessa sistema aqui, vai entrar o quê? Vai entrar uma tensão aqui que vai variar com a rede. Então, o primeiro passo aqui é passar por esse retificador de onda completa. Então, a saída desse retificador de onda completa, ele vai ter uma saída assim, totalmente DC, né? Então, isso aqui já é corrente contínua, tá? Uma corrente alternada aí, pulsante, né? Mas é uma corrente contínua, tá? E aí o que acontece? Daqui para frente, esse circuito é igualzinho ao anterior. Você vai ver que aqui é igualzinho ao anterior. Então, o que vai acontecer? Qual a diferença? Esse resistor só que vai ter que limitar a sua tensão, né? Se você entrar com 110, 20, esse resistor tem que limitar essa corrente para não queimar nem esse LEDzinho aqui, nem esse outro LEDzinho aqui, tá? Então a ideia é essa aí. Tem esse resistor shunt aqui para desviar um pouquinho da corrente do LED aqui do optoacoplador. Então isso tudo vai depender aí do seu projeto de entrada. Mas ele é muito parecido com esse cara aqui, que é a entrada 24 volts. Qual que é a diferença aqui? Que eu tenho essa ponte retificadora aqui, essa ponte retificadora, para transformar essa entrada corrente alternada em corrente contínua. E aí o meu resistor aqui tem que suportar esse tranco, né, diferente aí, tá bom?
Beleza. Então é como o Felipe está falando aí. Meu optoacoplador vai isolar toda essa tensão aqui mais alta e algum ruído que vem dessa parte para a esquerda para que ela não chegue à CPU. Pode até queimar alguma coisa aqui, ó, né? Mas esse cara é mais fácil de ser consertado, é mais fácil de ser reparado, né? E já se for para CPU, é um dispositivo mais caro. Queimou a CPU aí, você vai ter um problema maior aí para fazer o conserto, tá bom? Entrada analógica. Entrada analógica é outra entrada que a gente bem conhece, né? Então a gente já falamos aí várias vezes de entradas analógicas. O que elas são? É uma entrada que entre dois valores quaisquer, ela pode ter qualquer limite, né? Então ela tá aí, ó, tá variando, etc, tal. O que a gente tem aí? Vários sistemas, né, que vão trabalhar aí com entradas analógicas, né? Então, o que a gente tem aí? Sensor de pressão, né? Então, normalmente ele é analógico. Sensor de pressão mecânica, né? Nós falamos aí dos estranguejos aí, são sensores, né, que geram sinais analógicos. O, deixa eu colocar um pouquinho mais claro isso aqui. Taco gerador, então ele pode gerar sinal analógico. Medidores ou transmissores de temperatura, também analógico. De umidade. Então são várias, né? Aliás, a grande maioria das grandezas físicas que entram no processador, no CLP, eles são grandezas com caras analógicas, né? Eles têm jeito analógico, né? Não são normalmente digitais aí, tá bom? Mas o que acontece? Lá dentro do CLP, eu tenho um dispositivo que é digital. Então, dentro do CLP, eu preciso fazer com que esses sinais que são analógicos, que eles mudem a cara dele para um dispositivo digital. Então, vai ter que ter um dispositivo de conversão aí, ó, desse sinal, que é um sinal analógico, para um sinal digital. Tá bom? Então, esse cara aí, né, é que vai dar pra gente a chance, a maneira do CLP funcionar com essas informações de forma digital. Então, eu vou ter que ter esse conversor, que é um conversor de analógico para digital. E desses, né, com respeito aí, o mais importante aí é a resolução dele. Quantos bits esse cara vai ter? Eu vou trabalhar com um conversor de 8 bits, um conversor de 6, um conversor de 24, 16, enfim, essa resolução dele vai me dar uma característica dele importante, tá? Então, o que acontece aí? Eu tenho a minha entrada, normalmente ele passa, né? Tem aqui um Zener, que é um limitador, né? Então, para que a tensão de entrada não exceda uma tensão limítrofe, né? Então esse Zener aqui ele vai limitar a variação de tensão de entrada aí entre determinados valores aí. Então, por exemplo, a minha entrada é de 5 volts. Então esse Zener aqui é um Zener de 6 volts, sei lá, alguma coisa assim, para que isso não exceda esses 6 volts. Tá? Aí um amplificador, né, um sistema de amplificador, para que vá então para minha entrada. E eu tenho aqui um sistema de tensão de referência, para mim saber exatamente, né, como essa minha informação vai se proceder nesse conversor. Bom, e aqui o nosso conversor, né? No caso aqui o exemplo é um conversor de 8 bits, né? Então tem um conversor de 8 bits.
Beleza? Então, exemplo. E daqui vai para a CPU, né? Ele vai usar esses 8 bits, ele vai trabalhar com esses 8 bits de uma vez aqui para fazer a leitura da informação dele. Ok? Agora, e na saída? O que eu tenho na saída? Porque aqui a gente falou da entrada. Né? Na saída é praticamente a mesma coisa. Né? Então eu vou ter as minhas saídas digitais e também as analógicas. Né? Então são basicamente que entra, sai também. Né? Minha saída digital, ela vai somente aceitar dois estados, ligado e desligado. Então, aqui ó, é bem aquilo que o meu amigo perguntou no começo da aula. Como é que faz a interligação? Ó? Então, a interligação, por exemplo, de uma lâmpada, ó, você vai ligar ela na fonte de alimentação, uma dos polos, né? Então, você vê que tem um polo comum aqui, ó. Então, esse polo comum aqui, ó, vai estar ligado nesse exemplo aqui, ó, no menos 24, ó. Ok? Então é o terra aqui do meu sistema. Na hora que eu quiser ligar, por exemplo, eu quero ligar essa lâmpada aqui. Então, esta saída aqui, este output, tem que ter uma saída 1, né? Que vai dar o mais 24 volts. Então, na hora que ele tiver mais 24 volts nessa saída, do outro lado da lâmpada, eu tenho o terra dos 24 volts, essa lâmpada vai acender. Tá? E assim por diante. Aí o importante é que esse comando aqui seja dado corretamente. E esse comando também é dado em função do que acontece na entrada. Então você vê que a interligação no CLP é uma interligação muito tranquilinha, muito facinha. Tá bom? Nas saídas digitais, o que a gente tem aí? A gente pode ter relé, né? Então a gente pode ter relé. A gente pode alimentar, às vezes, contatores, né? Os famigerados relés de estado sólido, né? Solenoides, válvulas e até inversores de frequência. Né? Então são saídas aí muito utilizadas aí para os CLPs e como saídas do tipo digital. E aí eu preciso observar o que? Eu preciso observar, por exemplo, um determinado contator, por exemplo, ele vai me puxar uma corrente de bobina, sei lá, de 1 ampere. Então, o meu CLP tem que ser capaz de gerar esse 1 ampere para ele. Tá bom? Senão eu vou ter que fazer uma interligação intermediária, aí, uma ligação intermediária com um relé. Então, do relé, ligar o contator. Tá bom? Então, isso é possível? É possível, dependendo aí da corrente que esse contator está puxando e da corrente que o meu CLP pode alimentar. Então é um conjunto aí. Bom, é um conjunto. Tem que olhar esses dois casos aí. Um exemplo aí de saída digital. Essa saída é uma saída a relé. Então, tem muitos CLPs que na parte final dele, ele entrega o quê? Ele entrega um contato de relé. Então tá aqui, ó, um contato de relé. Há também um isolamento aqui, ó, também entre a área da CPU. Então aqui para a esquerda é o circuito da CPU. E vai, ele liga um LED para indicar que esse cara tá ligado. Tem um diodinho aqui, tá faltando uma risquinha. E aí ele vai lá e aciona um relé. Esse relé, por sua vez, aí ele vai estar limitado ao quê? A corrente de saída. Então, esse Matic, por exemplo, que eu mostrei para vocês, ele é a saída relé, desse jeito aqui. Então lá ele tem 4 saídas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saídas a relé. Então lá dentro ele tem 6 relézinhos. E a saída desse cara aqui é única e exclusivamente com relé. Tá? Beleza?
Essa saída aqui já é uma saída a transistor. Então, o que acontece? Você vê o optoacoplador aqui de novo, né? Você vê o optoacoplador aqui de novo. E quando você aciona uma saída aqui com um positivo aqui, acende lá o nosso LEDzinho bonitinho, indicando que aquela saída está acionada. Esse cara faz esse transistor conduzir, que faz também esse transistor aqui conduzir. Então a condução desse conjunto aqui faz então com que haja um curto-circuito aqui na saída. Aí, óbvio que esse transistor aqui é ele que vai dar a corrente, né? Vai passar por ele essa corrente. Então ele é o meu limitador aqui. Que corrente que eu vou poder colocar aqui nessa saída? Que carga que eu vou poder alimentar? Eu vou poder alimentar, sei lá, uma lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada que eu posso alimentar, ela vai ter quantos watts? Percebe? Quantos watts ela vai poder ter? Então esse é o limitador dele, né? Esse é o limitador aqui dessa saída, tá bom? Então, normalmente essa saída trabalha com 24 volts. Né? Então você vai poder acionar cargas aí de 24 volts. Esse é o mais tradicional aí para esse tipo de CLP. Aqui já é uma saída. Ao invés de usar um transistor, eu vou usar um tri aqui. Então, eu tenho aí um optoacoplador da mesma forma. Então, qual é sempre a função do optoacoplador? Separar o meu circuito lógico da CPU do meu circuito de carga, que é a saída. Né? Até o Felipe aí já tinha comentado aí do TRIAC, né? E aí ele vai acionar esse TRIAC. Esse TRIAC ele vai fazer com que eu possa, por exemplo, colocar cargas aqui do tipo, né? Então eu vou poder colocar uma lâmpada aqui, ou uma outra carga qualquer, e poder alimentar esse cara aqui em corrente alternada. Corrente alternada, tá bom? Então isso aí faz com que essa saída seja às vezes mais interessante, dependendo do sistema que você quer alimentar. Lembrar sempre que um TRIAC é um dispositivo semicondutor que vai demandar em cima dele uma determinada potência aí. Então a gente vai ter que pensar na potência que está sendo demandada em cima desse cara aqui quando eu estou com meu sistema aí ligado, com essa saída ligada, né? Então eu tenho essa saída ligada, beleza. Nem toda a potência vai ficar aqui em cima da lâmpada. Parte da potência vai ficar aqui no TRIAC. E ele tem que estar dimensionado aí. Você não pode colocar uma carga aqui muito baixa, porque aí sua corrente aqui sobe nesse TRIAC e aí você queima esse TRIAC por excesso de potência. Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza aí. Bom, no módulo de saída analógica, normalmente a gente tem alguns valores usuais, né? A nossa prática que vai ser um pouquinho problemática, né? Mas a gente vai ter, né? A gente vai ter a nossa prática virtual aqui, fazer o quê, né, seu Alex? Bom, então os nossos módulos de saída analógica, eles têm alguns valores usuais aí de tensão e corrente, né? Então, variações de 0 a 10 volts ou de 0 a 5 volts. Né? Essas são muito usuais aí. O 0 a 5 volts são usuais por conta dos atuais circuitos digitais. Né? E entradas de 0 a 10 volts são de outros dispositivos aí que tem essa potência, né? essa capacidade aí de enxergar essa variação em tensão. E
mais antigamente a gente usava módulos de saída de corrente, que eu tinha aí valores, né, de 0 a 20 ou de 4 a 20 miliamperes. Então, valor de 4 a 20 miliamperes é um padrão de indústria, né, muito utilizado aí. Então normalmente os módulos mais usuais são esses quatro aí, tá? 0 a 20 miliamperes, 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 volts ou 0 a 5 volts aí. Para que eu vou usar uma saída analógica? Tá? Então isso aqui está errado. Por que eu vou usar uma saída analógica? Então, para a gente comandar, por exemplo, válvula proporcional, então é uma válvula que eu posso colocar numa determinada faixa, né, de valores aí. Então, por exemplo, então de 0 a 10 volts, se eu mandar 5 volts, ela vai me parar na metade essa válvula. Tá? Então ela vai deixar só passar metade do fluxo. Motor de corrente contínua, que aí eu posso controlar a velocidade, né? Então motor de corrente contínua eu posso controlar a velocidade. Servomotor de corrente contínua, que também eu posso controlar a posição dele a partir do nível de tensão que eu estou enviando. Inversores de frequência, para a gente manter uma velocidade. Posicionador rotativo, também é outro cara aí que aceita essas entradas, né, esses valores de saídas analógicas aí, tá? E a minha saída analógica basicamente é isso, né? Eu tenho aí a minha CPU, vai usar um circuito integrado, que é um DAC, né, um conversor analógico, digital para analógico. Então eu entro aí com a minha informação digital, então a informação que eu tenho aqui é digital. E aqui na minha saída, aqui, ó, eu tenho uma saída que é analógica. Né? Eu tenho uma saída que é analógica. Passa aqui por um amplificadorzinho aqui, para então eu mandar então para minha saída. Então, essa é a ideia básica aí dele. Então aquilo que a gente tinha de uma entrada analógica é o mesmo que a gente tem aí para saída analógica. Só que ao invés de a gente ter lá um conversor, né, um ADC converter, aqui a gente tem um DAC converter, ou seja, um conversor digital para analógico. Mas a referência é a mesma, ó, tem aqui um conjunto de baterias para funcionar como referência, e aí vai. Tá? A gente tem eventualmente algumas saídas e alguns módulos específicos, por exemplo, a saída de PWM. Então, o PWM é muito utilizado para controlar potência, né, de motor, potência de sistemas, tá? Então, um módulo PWM é muito utilizado aí. Um módulo para controle de servomotor específico para servomotor, então às vezes o servomotor que a gente tem não aceita, né, aquele comando simples que a gente tem, então a gente acrescenta um módulo, módulo para controle de motor de passo e para a própria interface homem-máquina. Né? Então são módulozinhos aí à parte, especiais, que a gente pode comprar, né, e conectar na maioria dos CLPs. Então tem CLP que não aceita esses tipos de dispositivos, né? Então CLPs maiores, obviamente, que vão aceitar todos esses módulos aí. Tem algum dispositivo que aceita aí, mas na grande maioria dos CLPs maiores, ele já tem um relógio embutido, tá, Felipe? Então eu não vejo muita necessidade não de um relógio, porque ele já tem, normalmente ele já tem um relógio, um RTC, né? Então um circuito chamado RTC. O que é RTC? É Real Time Clock.
Então é um circuitinho que dá o relógio em tempo real. Normalmente é um circuitinho pequenininho, barato, coisa que normalmente a gente coloca nos CLPs aí, né? Então é raro a gente não ver um dispositivo desse que não tenha um RTC interno, tá?